Aleluia. Queridos, eu fui convidado, meio a contragosto, a repartir uma breve palavra com vocês, mas a contragosto eu digo que a gente quer aproveitar esse time, essa equipe, mas eu creio que Deus falou algo comigo e que isso deve fazer parte da ideia dele para essa hora e para esse tempo. Uma coisa muito destacada na ARC, no próprio nome, é a questão dos relacionamentos. Como o pastor Greg disse, a intenção da ARC não é tirar ninguém das suas tribos. Mas também, como eu falei antes, muitas vezes a gente tem olhado para a ARC como a network das networks dos pastores, porque muitos estão se unindo sem deixar de fazer aquilo que faziam para um propósito maior. Eu mesmo, desde o início do meu ministério, eu participo do MFI Brasil, uma comunhão internacional de ministros que promove relacionamentos, e estamos com muitos desses irmãos do MFI nos mobilizando para trazer a ARC. Mas acredito que quando começamos a entender relacionamentos, não apenas como algo onde a gente consegue uma coisa interessante que me dê uma troca, mas quando nós entendemos o quão importantes e, na verdade, saudáveis eles são para a vida cristã, isso faz toda a diferença. Murilo, me ajuda, pega esse livro que eu acabei esquecendo ali na cadeira. O Jonathan falou a respeito do livro dele, e antes de falar, eu queria só encorajá-lo. Nós pedimos que esses livros estejam disponíveis aqui no final. Ele escreveu o livro Andando com Leões, como encontrar a coragem verdadeira e a força duradoura por meio de relacionamentos que honram a Deus. Basicamente, além de expor a importância da transparência, ele fala como Deus usa isso para o nosso crescimento. Temos aí um prefácio nada mais, nada menos que o Papa da Liderança, John Maxwell, e eu acredito que você vai ser muito abençoado, enriquecido com o livro. A nossa ideia não é fazer comércio, o livro será vendido pela metade do preço, se você puder pagar, em 12 vezes sem juros, está parcelando. Se você não puder, nós vamos fazer que nem Casa Bahia, que é pagar quanto? Alguma coisa a gente tenta tirar de você. Mas se você falar, olha, eu quero muito livro e eu não tenho condição, nós te damos o livro de presente e oramos por você para a coisa melhorar. Ok? Então, se você não tem o livro, eu quero te encorajar a sair com o livro daqui. Ok? Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, enriquecido por essas ferramentas. E o encorajamento que eu quero trazer nos próximos minutos tem a ver com isso. Se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, perdão, a partir do versículo 13. Eu vou ler até o verso 18. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fitar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sob a leitura da antiga aliança, que não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Eu queria começar chamando a sua atenção para a declaração do início do versículo 13. E não somos como Moisés. Alguém dizer que não é como Moisés, para reconhecer que está aquém do maior vulto do Antigo Testamento, é uma declaração fácil de se fazer. Moisés foi o camarada que profetizou a vinda do Cristo nos seguintes termos: Deus há de levantar, varões e irmãos, um profeta semelhante a mim. Tipo, vai ser do meu nível. Então, a gente dizer que não é semelhante a Moisés, pode dizer que estamos abaixo dele, seria uma declaração mais fácil. Mas Paulo faz uma afirmação bem ousada, porque quando ele diz não somos como Moisés, ele vai expor um erro de Moisés. E ele está dizendo, nós nos recusamos a comportar-se como Moisés se comportou. Basicamente, eu não sei o que você aprendeu, mas eu desde criança, fui desse que cresci no Evangelho, dentro da igreja, eu aprendi que Moisés cobriu o seu rosto com véu, porque ao descer do monte Sinai, como diz lá em Êxodo 34, o povo assustou com o brilho da glória no rosto dele,
Então ele teria coberto o rosto, porque as pessoas se assustaram. Mas quando você vai conferir a informação de Êxodo 34, ela não confere com o que a maioria de nós aprendeu. Moisés desce sim com o rosto brilhando, é verdade que as pessoas se assustam, mas ele acalma elas, fala primeiro aos líderes, fala depois a todo o povo, e é só depois de falar que ele cobre o rosto. Então ele não cobriu o rosto porque elas se assustaram. O apóstolo Paulo, escrevendo pelo Espírito, diz que ele não queria que as pessoas percebessem que a glória estava sumindo, desvanecendo, diz algumas traduções. A verdade é que ele desce resplandecendo a glória de Deus, mas aquela glória não era permanente. E quando aquela glória começa a sumir, Moisés, que gostou de ser visto com o rosto brilhando, não quer que as pessoas vejam que a glória está indo embora. Então ele põe um véu sobre o rosto, para esconder o rosto quando ele fica opaco, apagado, não quando ele está aceso. A Bíblia diz que cada vez que ele entrava na presença do Senhor, ele dava um refil, uma recarga de glória. Aí ele voltava sem véu para todo mundo ver. Mas cada vez que o véu ia sumir, a glória ia sumir de novo, bota o véu para que não percebam. O que Paulo está aqui expondo, eu diria até condenando, e a Bíblia é muito honesta a respeito da vida dos homens e mulheres de Deus, nos seus acertos e nos seus erros, é que Moisés cometeu algo que parece ser comum, uma inclinação de todo líder. Ele cometeu um ato de dissimulação, que é o jeito mais bonito de falar fingimento. Em outras palavras, a verdade é que nós não somos muito diferentes de Moisés. Depois que a gente vem a público o rosto brilhando, que a unção de Deus se manifestou, que Deus nos usou, que dons entraram em operação, que nós recebemos de Deus alguns direcionamentos estratégicos que funcionou tão bem e que nós somos tão celebrados como seres acima da média, nós não gostamos que as pessoas nos vejam como gente normal. E aqui eu acredito que nós incorremos num grande perigo. Por quê? O apóstolo Paulo vai dizer depois no verso 18 que nós somos transformados progressivamente de glória em glória, com o rosto descoberto, desvendado. Em outras palavras, ele está dizendo que quando eu e você adotamos o véu da dissimulação, nós interrompemos o processo de transformação. Não existe continuidade do processo de transformação onde existe dissimulação. E de alguma forma, quando eu olho para a Escritura, eu percebo que esse bicho não picou só Moisés. Os líderes têm uma inclinação a se deixar ser picados por esse mesmo bicho, por assim dizer. O problema maior de Davi não foi o pecado que ele cometeu com Batseba. É quando Batseba manda a informação dizendo, eu estou grávida. E ele descobre que a sua fraqueza será exposta. E agora, para proteger a sua reputação, quando ele não se preocupou com o seu caráter, para proteger a reputação, ele tenta esconder. E ele vai fazendo manobras. Vão trazer Urias para casa para que ele ache que o filho é dele. Urias, nem embriagado, viola o código dele de conduta. E Davi apela e diz, nós temos que matar e eliminar a única possível testemunha que vai expor a situação. E a situação vai escalando de um adultério para um homicídio, porque alguém não queria admitir a sua fraqueza. Na verdade, isso começa lá no Éden. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que eles se esconderam. De alguma forma, eles não queriam que aquilo fosse exposto. E, ao longo da caminhada, nós percebemos nas Escrituras que líderes têm uma inclinação à dissimulação. Eu não sei exatamente que parte da nossa natureza carnal entra em operação a cada momento, porque, olhando para cada líder, parece que nós temos aspectos de uma motivação para ela que são diferentes. Mas a Bíblia fala, o próprio Paulo expõe uma conduta de Pedro. Antes de falar da conduta de Pedro, eu sei que nós vivemos uma época onde a biografia dos grandes líderes são bem valorizadas, porque nós queremos aprender com quem deu certo, com quem deu resultado, com quem funcionou. E eu não sei você, mas eu fico pensando que se eu pudesse ter vivido lá naqueles tempos bíblicos, eu ficaria muito empolgado se eu pudesse ser parte de uma equipe de um cara como Paulo. Trabalhar com ele, ser treinado e discipulado por um camarada como esse. Mas muitas vezes eu ficava tentando observar o perfil dos discípulos que Paulo escolheu. E honestamente, um dos que ele mais fala parece ser o que menos empolga, que é Timóteo. Paulo parece que vivia tendo que dar corda para Timóteo.
Eu não sei se é porque eu sou hiperativo, mas eu gosto de gente que executa, eu gosto de gente que cumpre tarefa, eu não gosto de gente que faz corpo mole. E eu fico olhando o tempo todo, Paulo tem que dar o gás no Timóteo. Né? Ninguém despreze a tua mocidade. Né? Na verdade, ele está dizendo, não se sinta desprezado pelos outros, porque Timóteo não teria controle sobre o desprezo dos outros. Ele diz para ele, reaviva o dom que há em ti. Não seja negligente com o dom que há em ti. Estou citando pelo menos 3 momentos onde você vê um Timóteo que parece estar inseguro, que não está funcionando. E às vezes eu ficava pensando o que é que Paulo viu nesse menino. Mas 2 elogios que Paulo repete, um em cada epístola, diz respeito a uma fé sem fingimento. E talvez o fato de Paulo ter olhado nisso como uma das grandes virtudes, até acima da produtividade, deveria ensinar alguma coisa para mim e para você. Porque Paulo valorizava tanto isso, que ele, na carta aos Gálatas, ele expõe uma atitude de Pedro. Pedro foi o camarada que Deus usou para abrir a porta do evangelho aos gentios. E não apenas isso, né? Pedro, me parece que no meio daqueles que era do time da circuncisão, pela própria experiência, que tem que ajudar os outros a entender o que é que Deus vai fazer fora da comunidade de Israel. E a Bíblia diz que Pedro foi para Antioquia, a primeira igreja dos gentios. E que ele está comendo com os irmãos convertidos, os gentios, ele está com toda a liberdade. Até que chega, diz a Bíblia, alguns da parte de Tiago. Não era nem Tiago, eram os discípulos de Tiago. Era a equipe de Tiago. E Tiago, você sabe, era linha dura. Eu brinco que você quer apanhar, vai ler a epístola de Tiago. Ele dá cotovelada, ele dá joelhada, ele bate firme. Tiago tinha uma dura liderança, né? Ele parecia ser muito austero. E a Bíblia diz que quando chegou alguns da parte de Tiago, eu imagino Pedro pensando, deu ruim. Esse povo vai falar da nossa liberdade aqui, a gente vai ter que se explicar. E a Bíblia diz que Pedro resolveu se afastar dos irmãos. E Paulo diz que a coisa chegou a tal ponto, que diz assim, onde o próprio Barnabé, esse o próprio Barnabé para mim é uma espécie de até tu, Brutus, né? Onde o próprio Barnabé começou a se afastar. Gente, Barnabé era o pastor enviado pela igreja de Jerusalém para cuidar daquele povo. Por que é que Barnabé não podia estar em contato com eles? Mas de alguma forma todo mundo fingiu que as coisas não eram daquele jeito. E o apóstolo Paulo diz assim, quando vi, Gálatas 2:14, que não andavam retamente, conforme a verdade do Evangelho, repreendi Pedro na cara. O que eu e você precisamos entender quando falamos de honestidade e transparência é que no reino de Deus não tem tom de cinza. Ou é branco ou é preto. E quando nós começamos a mesclar as coisas, nós nos expomos a algo perigoso. Alguns talvez diriam, não foi apenas um gerenciamento da situação. Paulo diz, não andaram conforme a verdade do Evangelho. De alguma forma, naquele momento, Pedro decidiu usar um véu de dissimulação, influenciou todo mundo. Então, eu não sei exatamente em quais circunstâncias o que aperta esses gatilhos em nós, mas quando Paulo diz, nós não somos como Moisés, ele está dizendo, esse cara foi o cara, foi um grande líder. Mas entre todas as boas lições que nos deixou um exemplo negativo a não ser seguido. Nós precisamos ter uma atitude e uma conduta de integridade, de honestidade. E é por isso que nós precisamos de relacionamentos verdadeiros. Quando nossos relacionamentos são superficiais, a nossa inclinação é sempre querer impressionar e buscar aceitação. Quando nós vivemos num ambiente de relacionamentos verdadeiros, a gente pode arrancar o véu, pode tirar a máscara, a gente pode se expor, a gente pode se fazer vulnerável. Eu acredito que nós precisamos desenvolver essa cultura, porque isso é parte da verdade do Evangelho. Não é apenas porque isso é uma estratégia importante para qualquer outra coisa que não seja viver a verdade do Evangelho. Precisamos ter essa cultura dentro das nossas equipes, né? Muitas vezes a gente ouve história de gente que não está bem, né? Mas o camarada foi escalado para pregar depois de tantos meses na fila de espera, mas mesmo não tendo bem, não tendo a palavra de Deus, ele diz, não posso perder minha chance, porque se eu não mostrar serviço agora não me chamam mais. E nós estamos o tempo todo, às vezes, mais preocupados com a reputação do que com essa coisa de andar em transparência. Eu não sei se isso já chocou você, mas muitas vezes eu ficava fazendo as contas. Porque alguém, quando converte, vive uma transformação tão intensa e progressiva, mas à medida que os anos passam, a curva do gráfico de transformação sofre uma queda abrupta. E não é que a gente vai parando de ser transformado que já foi totalmente, porque vocês sabemos que ainda não fomos totalmente. Mas a pergunta é por que o ritmo de mudança não se mantém, né, nem próximo daquilo que foi no início.
eu particularmente acredito que isso tem muito a ver com o nosso orgulho. Você olha um novo convertido, você prega uma mensagem, na hora que você faz o apelo, ele não está nem aí com o que os outros vão pensar, com o que vão achar. Eu quero é Deus. Ele vem, ele chora, ele grita, ele se expõe. Mas à medida que o tempo passa, e muitas vezes Deus fala ao nosso coração na hora de ir a um apelo, principalmente você que já apareceu com o rosto brilhando na frente dos outros, você pensa, se eu for lá, o que é que vão pensar de mim? A primeira vez que eu vi uma mensagem, que inclusive me inspirou a compartilhar o que eu estou falando com você, foi em 97. Eu estava ouvindo Lawrence Kong, um pastor de Singapura, e ele pegou exatamente esse texto, e essa ideia que eu estou apresentando de uma forma um pouco diferente. E no final ele fez um apelo, mas o cara tirou para todo lado. Desde o camarada teve um pensamento errado, até o que estava enfiado na pornografia, que tinha cometido adultério, desviado dinheiro, e estava falando a pastores e líderes. Quando ele começou aquela parte amena, uma coisa falou no meu coração, mas quando ele aumentou a lista, eu falei, não sai daqui. Se eu for lá para frente, vão achar que eu estou indo pelo adultério, vão achar que eu estou indo pelo... E na hora eu percebi a minha própria resistência a tudo aquilo que ele tinha dito. Né? Ou seja, a maioria de nós, em algum momento, está tão preocupado com o que os outros vão pensar, que acaba não se expondo. E porque não nos expomos, nós impedimos o fluxo de transformação. É quando Isaías diz, sou um homem de lábios impuros, é quando ele reconhece que Deus toca trazendo transformação. Deus só pode agir naquelas áreas que a gente reconhece. É por isso que a pregação do Evangelho chama as pessoas primeiro ao arrependimento. Porque se o homem não se reconhece pecador, por que é que ele precisa de um Salvador? Deus normalmente só pode agir naquela área onde eu e você reconhecemos. Jesus diz, os sãos não precisam de médico. E quando ele falou isso, ele não estava dizendo que existia gente sã de verdade. Porque se a Bíblia diz todos pecaram, e ele, né, como Salvador, é o médico, então todo mundo está doente. Mas quando ele fala do são, ele diz, o cara que acha que é, mesmo não sendo, não vai poder ser ajudado. E quando eu e você, inconscientemente, começamos a botar essas capas de simulação, esse véu sobre o rosto, e a gente começa a querer não expor fraquezas, nós não estamos apenas errando em faltar com a verdade com os outros. Nós estamos nos enganando, estamos impedindo o fluxo de transformação na nossa vida. E nós precisamos criar e viver num ambiente de relacionamentos e relacionamentos saudáveis que nos ajudem em relação a isso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele faz uma afirmação que me chama muita atenção, no capítulo 12, no versículo 6, e com isso eu quero encerrar aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 6. Ele diz, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vem em mim ou do que ouve de mim. A palavra aqui na minha versão traduzida, ninguém se preocupe, na NVI e outras versões foi traduzido mais próximo do original, para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo está dizendo, eu não quero que ninguém ache que eu sou mais do que o que eu realmente sou na verdade. Em outras palavras, está dizendo, eu advogo honestidade. Eu não preciso impressionar ninguém. Eu não preciso tentar dar nenhum tipo de carteirada, de espiritualidade, uma postura diferente, que alguém que convive comigo não vai ver na autenticidade da minha vida qual é a realidade. E ele está falando isso num contexto de dizer que foi arrebatado ao terceiro céu, teve revelações extraordinárias, mas ele falou, se eu ficar contando só essas experiências, vão pensar que eu sou mais do que aquilo que eu realmente sou. Nós tivemos na nossa equipe aqui um pastor precioso que me mentoriou no início da caminhada, Francisco, já está com o senhor. E Francisco, quando eu tinha 3 anos de idade apenas, ele teve uma experiência e passou 7 dias arrebatado no céu. Deus mostrou coisas extraordinárias para ele. Eu lembro que um dia eu estava falando para o Francisco, falei, se fosse eu que tivesse passado 7 dias no céu, já tinha escrito um livro a respeito. Ele olhou para mim e falou, é por isso que você nunca foi. Deus não mostra esse tipo de coisa a fofoqueiro, que nem você, que vai se exibir em cima disso. Não foi com essas palavras, mas foi exatamente o que eu entendi. A minha vontade era dizer, desculpa a vergonha que eu passei. Né? Porque muitas vezes eu dizia, Francisco, tem gente que olha para você, não dá nada, não sabe o homem de Deus você é. Eu queria que ele se impusesse através das experiências. E o posicionamento dele era, eu não quero que ninguém pense de mim, mais do que aquilo que consegue ver no dia a dia. E quando eu e você passamos a viver nesse lugar, acredite, é um lugar de liberdade. Não só pela transformação, mas tira um peso de cima de você. Eu lembro de um dia que eu vim para uma reunião com o presbitério da nossa igreja, nós estávamos aí num outro prédio,
Era um dia importante, eram assuntos que não podiam ser adiados. Com a minha pauta de viagem, algumas coisas já estavam no limite. E eu lembro que eu entrei naquele dia, alguns deles já tinham chegado antes de mim, a forma como cumprimentei eles na sala, já me conheciam. Eles perceberam que eu não estava bem. Alguém perguntou, tudo bem? Eu falei, tudo. O outro falou, tudo bem? Eu falei, já disse sim. O outro, tudo bem mesmo. Eu falei, gente, o que vocês estão pressionando? Falei, não, você não está legal. Eu falei, na boa, não estou mesmo. Hoje o mundo amanheceu branco e preto em vez de colorido. Não posso dizer de nada de errado que aconteceu, mas pensa num cara desanimado, sou eu. Não queria estar aqui com vocês. Para não dizer que eu queria estar na cama, minha dúvida era entre estar na cama ou no cinema assistindo um filme. O que eu menos queria era estar aqui, mas nós temos uma pauta importante e não vivemos de sentimento, bora tocar reunião. A turma se olhou, em alguns segundos, naquela troca de olhares, eles tomaram uma decisão e conspiraram contra mim. Disseram, não vai ter reunião hoje. Falei, vai. Disseram, não, o senhor vai escolher se vai para casa, para a cama, se vai para o shopping, né, pegar um cinema e assistir um filme, mas hoje não tem reunião. Eu falei, gente, nós temos que aprender a vencer essas coisas. Eles disseram, é verdade, mas a gente tem que aprender a admitir como o senhor está fazendo. Eu lembro do dia que eles falaram para mim, faz bem para nós, saber que o senhor é gente que nem a gente, que o senhor lida com as mesmas coisas. Eu sempre ouvi as pessoas dizer, se você for muito transparente, você perde a autoridade daqueles que você lidera. Depois de 30 anos no ministério, eu vou te dizer, eu nunca vi ninguém perder o respeito por quem é autêntico, por quem é honesto. Essas coisas nos libertam, nos ajudam a crescer. Agora, nós só vamos viver isso no ambiente de verdadeiros relacionamentos. Algo que eu tenho vivido dentro da nossa tribo, né? O MFI, algo que a gente tem procurado promover, que a ARC, que cultiva exatamente os mesmos valores, a mesma cultura, se preza demais relacionamentos. Nós precisamos disso. Precisamos uns dos outros. Às vezes a gente se reúne, em vez de expor algum tipo de fraqueza, até de falha operacional do ministério, e aprender com o outro, a gente fica medindo força e contando vantagem, né? E a gente perde com isso em não ser transformado, a gente perde em não crescer. E eu acredito que o maior ganho daquilo que nós podemos experimentar, né, tem a ver justamente com o que podemos aprender juntos e uns com os outros. Então, eu queria deixar essa palavra de encorajamento, né, algo que eu tenho visto dentro daqueles que compõem a ARC, são parte dos valores que vão ser promovidos aqui e que a gente precisa, né? E quero, inclusive, adiantar. Né? Uma pessoa falou, olha, se for verdade esse negócio, vocês põem dinheiro nas igrejas, eu vou entrar. Eu falei, mas nós não vamos pôr em você, nós vamos usar você para arrancar o seu dinheiro e pôr em alguém que vai começar. Porque, sabe, a gente precisa entender qual é o tipo de ganho que você terá. E eu quero dizer, se a sua expectativa for se juntar, mesmo que você venha devagar, aos poucos, acompanhando a distância, enquanto a gente tenta provar que quer oferecer e não tirar, né, que você possa entender, se tem algo que nós vamos lutar, você não vai poder ter isso com todo mundo, você não vai poder ter esse nível de relacionamento só com quem você quer, mas tem aqueles que Deus vai abençoar, que a coisa vai fluir, e você pode viver esse nível de honestidade e transparência. Então, que a gente possa lembrar da profecia de Joel, de rasgar o coração e não as vestes. Muitas vezes eles rasgavam a veste luxuosa para mostrar que estava vestido de luto por baixo. Deus diz que quer mostrar o que está por baixo, faz com o coração. Expõe a verdade lá dentro. É nesse ambiente que a gente tem conserto, que a gente tem avivamento, que a gente vive transformação. Que a gente possa, como Paulo, dizer, não somos como Moisés. Com o rosto desvendado, a gente é transformado de glória em glória. Filipe.